Não é de hoje e não é tão difícil você encontrar pessoas que duvidam das escrituras, que dizem que a Bíblia é um livro inventado, um livro criado pelo homem e que tentam encontrar diversos argumentos para nos dizer que a Bíblia não é digna de confiança. E principalmente nos nossos dias, nós vivemos tempos onde as pessoas querem de alguma forma moldar o nosso entendimento a respeito de Deus, a respeito da fé e principalmente nas coisas que se relacionam com a nossa vida. Eles querem reinterpretar isso, porque eles afirmam o seguinte: lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento existiam culturas diferentes, foi escrita a Bíblia numa época diferente, então isso quer dizer que nós não podemos aplicar todos os ensinos que nós temos nos textos bíblicos para os nossos dias. Nós precisamos reinterpretar muitas coisas para os nossos tempos. Nós fizemos um vídeo no canal falando sobre como você pode estudar a Bíblia, e nesse vídeo nós tratamos de forma bem breve sobre alguns princípios hermenêuticos. E no vídeo de hoje eu quero falar de forma também breve, mas de maneira geral, a respeito do porquê nós podemos confiar na Bíblia. E principalmente sobre alguns termos que nós encontramos dentro da teologia que diz respeito ao estudo das Escrituras. Mas antes de falar sobre a Bíblia e sobre essas expressões, é importante a gente analisar o seguinte fator. Por volta ali do século 17, o século 18, começa um movimento que nós chamamos de iluminismo. E o iluminismo, de alguma forma, buscava trazer mudanças políticas, econômicas e sociais para o povo daquela época. E eles, basicamente, aqui eu estou fazendo um resumo, tá, do iluminismo, mas basicamente eles acreditavam que disseminando o conhecimento, você enaltecia, engrandecia a razão, e a razão ela não poderia ser colocada lado a lado com a fé. Isso significa que então fé e razão eram duas coisas antagônicas, duas coisas que eram distintas e portanto não teriam nenhum tipo de relação entre si. E acontece que muitos daqueles que afirmavam e confessavam a fé cristã e aceitavam a Bíblia como sendo verdade, a partir do momento do surgimento do iluminismo, eles colocam a Bíblia em descrédito e começam a ter um olhar muito cético com respeito ao texto bíblico. E aí então surge, e aqui é claro, eu estou falando de forma bem resumida e bem simples, mas aí surge a ideia de que fé e razão não podem andar juntas. E com isso, tudo aquilo que fugia então à razão e que estava registrado na Bíblia e que foi interpretado durante séculos, precisava ser reinterpretado agora à luz da razão. Então, só para você ter um exemplo, né? Quando a gente fala sobre Adão e Eva serem os nossos primeiros pais, serem os primeiros seres a serem criados, e eu digo seres humanos a serem criados, com o advento do iluminismo, eles passaram a dizer o seguinte: Adão e Eva não são personagens reais. Adão e Eva, eles não são esses primeiros pais, esses primeiros seres humanos a serem criados por Deus. Na verdade, Adão ele é uma figura, é uma representação de toda a humanidade. Então Deus não criou um só. Deus criou vários e chamou esses vários de Adão. E não só isso, mas questões relacionadas a milagres que nós encontramos na Bíblia, eles sempre agora tentavam entender e interpretar esses textos bíblicos a partir da razão. Então a abertura do Mar Vermelho não foi um milagre. Na verdade, existe uma razão por trás disso, existe algo científico por trás disso. A multiplicação de pães e peixes também precisa ser reinterpretada, porque Jesus, afinal, não multiplicou de verdade, e a gente tem que entender o fenômeno social que acontecia. Então, o iluminismo trouxe muitas dessas interpretações a nós. E é claro que eu não vou entrar nos pormenores, nos detalhes de cada uma dessas interpretações, mas eu quero que você saiba alguns termos que nós usamos dentro da teologia e que tratam a respeito de como nós podemos confiar de fato nas Escrituras. E o primeiro termo é o que nós chamamos de inerrância. A Bíblia ela é inerrante. E o que isso significa? Vamos lembrar que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus, mas ela é um livro que nós dizemos que existe uma dupla autoria, ou seja, Deus é o seu autor, porém utilizou dos homens, da linguagem humana, para poder revelar-se. E visto que a Bíblia então é um livro que foi registrado por homens,
homens. A inerrância bíblica afirma o fato de que a Bíblia é exata naquilo que os autores humanos registraram. Então tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, sejam as questões, os detalhes geográficos, cronológicos, teológicos, os autores humanos, eles registraram isso com acurácia, com exatidão. Então dizer que a Bíblia é inerrante é afirmar que nós não encontramos nenhum tipo de erro dessa natureza que está registrado nas Escrituras. O segundo termo que nós usamos dentro da teologia é a infalibilidade bíblica. E esse é um dos pontos principais com respeito à doutrina das Escrituras. Porque homem algum é infalível, mas a Escritura é infalível. E dizer que a Bíblia é infalível é afirmar que tudo aquilo que diz respeito à teologia e à fé não contém erros. Então, em toda a essência, em todo o fundamento do ensino teológico bíblico, é verdade e não contém erros, portanto. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz, e de forma teológica, né, o primeiro ponto a gente falou de forma mais natural, nos seus detalhes geográficos, no seu contexto, esse tipo de coisa. Mas na sua estrutura teológica, aquilo que a Bíblia afirma a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, da eternidade, da santidade, da igreja, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à teologia bíblica, não há erros. E portanto, a Bíblia, ela é digna de crédito e digna de confiança. O terceiro termo é a inspiração bíblica. Como eu disse logo no início do vídeo, a Bíblia é um livro divino, ao mesmo tempo que é um livro humano, porque Deus usou os autores humanos para registrar, e eles registraram tendo como arcabouço linguístico e coisas desse sentido, daquilo que era próprio desses autores. Então, por exemplo, nós encontramos verdades nas Escrituras que foram ditas por João, que foram ditas por Pedro, que foram ditas por Paulo, e aqui, é claro, eu estou falando só do Novo Testamento, tá? E que são questões que, embora eles tratem das mesmas verdades, mas nós percebemos no desenvolvimento do texto e no desenvolvimento dos argumentos que existe uma distinção autoral. Cada autor, portanto, tinha uma linguagem que era própria dele. E quando a gente fala que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, isso significa que o próprio Deus é o seu autor principal. Deus conduziu os homens a escreverem exatamente aquilo que ele intentava. Então, se Paulo, se Pedro, se João, se Moisés, se os profetas escreveram o que nós encontramos no texto bíblico, isso significa, portanto, que Deus foi quem os conduziu a escrever. E veja que a inspiração, e talvez daria um vídeo muito mais completo somente sobre esse assunto, a inspiração diz respeito a Deus ser o autor principal e usar os homens para falar, para revelar aquilo que Deus mesmo queria. Mas perceba que a inspiração não é Deus fazendo como se fosse um ditado, ou Deus usando os homens como marionetes, nada do tipo. Deus revela o homem escreve exatamente aquilo que Deus quer, mas ainda assim nós vemos essas características distintas em cada autor das Escrituras. Isso significa, portanto, que a Bíblia ela tem aquilo que nós chamamos de dupla autoria. Mas o ponto é, ela foi inspirada por Deus. É Deus falando. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos crer nisso. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos confiar que o texto que nós temos em mãos, e aí já entra várias polêmicas com respeito a traduções ou até mesmo sobre como a Bíblia chegou até nós, mas o que a gente precisa entender é se a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, porque o próprio texto nos afirma que Deus, com seu Espírito, inspirou a palavra de Deus, então, portanto, é digno de confiança, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. O quarto termo, a quarta expressão que nós utilizamos com respeito à Bíblia, trata-se da autoridade das Escrituras. Então vamos lá. Se a Bíblia é inerrante, se a Bíblia é infalível e a Bíblia é inspirada, logo isso significa que a Bíblia é, portanto, autoridade em tudo. Em todos os aspectos da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa comunhão como igreja, da maneira como a igreja se relaciona com o mundo. Se ela é inerrante, infalível e inspirada, ela precisa ser autoridade sobre as nossas vidas. Então, o que é balizador com respeito à nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos,
temos são as escrituras e não nós. A Bíblia é autoridade, não sou eu que sou autoridade. Não sou eu que digo o que deve ou não ser feito, é as escrituras. Não sou eu quem digo a forma como eu devo ou não, por exemplo, adorar a Deus, mas é a Bíblia que diz. Porque se Deus revelou, se Deus inspirou, se não há erro, se não há nenhum tipo de falha, então isso significa que a Bíblia deve ser autoridade sobre a minha vida. Então veja que essa falácia que as pessoas utilizam com respeito às escrituras, dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada para nossa época e que nós não podemos seguir exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo, é de fato aquilo que eu disse, é uma falácia, porque a Bíblia precisa sim ser autoridade sobre nós. E em quinto lugar, é a credibilidade das escrituras, aquilo que muitos chamam de teste bibliográfico. O que é isso? A Bíblia ela é digna de crédito. Nós podemos confiar na sua transmissão. O texto que foi escrito lá pelos apóstolos, o texto que foi escrito pelos profetas, o texto que foi escrito por Moisés, foi redigido de forma confiável. Então, quando a gente fala sobre a credibilidade da Bíblia ou esse teste bibliográfico, nós estamos tratando sobre como a Bíblia foi transmitida durante o tempo e sobre como nós podemos confiar nessa transmissão. E é claro que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas uma rápida pesquisa que você fizer no YouTube ou na internet, você vai perceber que quando a gente fala sobre esse tipo de teste bibliográfico, ou até mesmo a gente poderia dizer sobre a crítica textual, nós sabemos que o texto bíblico ele foi transmitido com uma exatidão sem precedentes. Comparados com a Bíblia, qualquer outro documento antigo fica aquém. E se você quiser um vídeo separado de cada um desses aspectos que nós comentamos aqui, primeiro, você pode deixar aí nos comentários, mas em segundo lugar, eu quero fazer um convite para você, principalmente para você que é de Uberaba. Nós teremos do dia 22 de junho a 13 de julho um curso intensivo de interpretação bíblica, onde nós vamos abordar sobre todos esses aspectos que eu mencionei aqui no vídeo. Então, desde a origem da Bíblia, desde a sua inspiração, até como nós podemos interpretar a Bíblia, durante esse curso intensivo, que serão de 28 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, nós iremos abordar exatamente sobre isso e ensinar você em como você pode interpretar as escrituras corretamente. Se você quer mais informações, eu vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado as informações para você que quer saber mais. E se você não é de Uberaba e não vai poder participar desse curso de forma presencial, nós também iremos disponibilizar uma turma online logo depois que acabar o curso. Então, fique ligado aí nas novidades que nós teremos. Portanto, para encerrar, se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê que ela não erra, que ela não falha em todos os seus ensinos, em toda a sua teologia, ela precisa ser autoridade sobre a sua vida. O que deve fazer te tomar alguma decisão ou não deve ser as escrituras. E principalmente, é a Bíblia que deve moldar você na sua busca e no seu relacionamento com Deus. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar também e comente se você quer mais vídeos a respeito das escrituras. Comente se você quer vídeos sobre esses pontos que nós podemos fazer sobre cada um deles, que com certeza vai ser muito edificante para você. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.